para muitos aqui, eu tô sentindo esses conflitos internos porque vocês tentaram tirar essa pessoa da cabeça, mas não conseguiram. Porque essa pessoa é uma conexão de almas. Piscianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Espiritualidade, por gentileza. Energia predominante para os próximos 7 dias. Peixes. Um novo ciclo romântico começa, Lua nova em Libra. Podem estar lidando ou vir a lidar com alguém no signo de Libra ou ter forte no mapa. Peixes, um novo ciclo romântico começa, olha só. Mais uma energia, mais uma energia. Escorpião. Aqui tem a ver com algo do passado mal resolvido. A gente pode estar falando de uma reconciliação, pode ser uma reconciliação aqui, tá? Escorpião, ele traz uma energia de algo mal resolvido do passado. Pode ser algo mal resolvido com alguém do passado, pode ser algo mal resolvido em relação ao seu comportamento, atitude, pensamento, pode ser também, tá? Sabe aquele pensamento que a gente insiste em manter por muito tempo, né? As pessoas alertam, falam, ó, não tá legal, não sei o que, a gente insiste, como se tivesse algo assim e que vem trazendo algum tipo de problema aí, né, pra vida de vocês, e vocês percebendo que vocês vão ter que fazer alguns ajustes aí, pode ser para alguns casos também. Tá? Vamos entender aqui, eu vou fazer uma tiragem geral aqui a princípio, independente do que saia, pode ser relacionamento ou trabalho, eu vou fazer uma tiragem separada de trabalho e relacionamentos em seguida, ok? Vamos lá? Mensagem aqui para os piscianos, qual é a mensagem para os piscianos próximos 7 dias, espiritualidade, 7 de paus, rainha de copas, 5 de paus, o eremita, 9 de copas, 5 de paus, conflitos, 10 de paus, tem uma culpa aqui. Cinco de paus traz uma energia de conflitos internos. Peixes, rainha de copas, energia de vocês, Peixes, Câncer, Escorpião. Para muitos aqui eu vejo que vocês estão sozinhos, né, nesse momento, tá? Ou então vocês estão se afastando um pouco dos barulhos externos, não tá querendo muito saber de, sabe, eventos sociais, de socializar, né? Festa com os amigos, balada, estão meio quietinhos, estão meio reservados. Eu vejo vocês muito reflexivos, refletindo muito a respeito de algo que pode ter a ver com o passado aqui de vocês. Eu vejo conflitos internos aqui. Ou são conflitos internos, tá? Pode ser vocês brigando com as próprias sombras de vocês. Sabe quando vocês finalmente têm um despertar, têm né, uma clareza a respeito de caramba, realmente minhas atitudes não estavam bacanas e tudo mais, sabe? De repente eu estava colocando a culpa no outro e eu não estava enxergando o que eu estava fazendo, né? Isso que são conflitos internos, é você brigar com você mesmo, é você conseguir ter a humildade de perceber que você também erra, não só o lado de lá, tá? Então, para alguns casos, é isso. Para outros casos, eu vejo vocês lembrando muito dos conflitos que vocês tiveram quando estavam juntos dessa pessoa, tá? 7 de paus.
7 de paus, eu vejo aqui que vocês... É como se vocês olhassem para essa pessoa... É como se vocês vissem essa pessoa como se fosse um exemplo. É como se vocês nunca tivessem desistido dessa pessoa, na verdade, tá? Então, por mais que alguém fale mal dessa pessoa, vocês defendem com unhas e dentes aqui. Por mais que alguém fale, eu acho que não vale a pena você ir atrás dessa pessoa, eu acho que essa pessoa não é pra vocês, é como se vocês não dessem ouvidos pra ninguém. Eu tô sentindo aqui vocês tendo uma maturidade emocional, porque a Rainha de Copas, ela traz uma maturidade emocional excepcional. Então, para alguns, pode ser que vocês não estavam tendo esse posicionamento aqui. Para alguns, tá? Para outros, vocês sempre defenderam essa pessoa, desde que vocês se afastaram. Para outros, não foi o que aconteceu. Porém, agora, neste momento, tá? Que vocês adquirem essa maturidade emocional, eu vejo vocês enxergando quem era essa pessoa. Que, de repente, essa pessoa não era todo aquele monstro que eu achava que era, tá? Por isso que eu vejo vocês refletindo muito. Eu tô sentindo aqui que tem muito aqui questão de conflitos internos mesmo, tá? Eu vejo vocês querendo esse 9 de copas com essa pessoa. É como se vocês vissem que apesar dos apesares, vocês tinham esse 9 de copas com essa pessoa. O 9 de copas traz a energia de uma estabilidade emocional, de harmonia, de cumplicidade, de respeito. É uma pessoa que respeitava vocês, é uma pessoa que vocês se sentiam seguros, vocês se sentiam respeitados, amados, tá? Aqui é alguém que mora distante de vocês, tá? Geograficamente falando, pode ser uma pessoa que mora em outra cidade, outro estado, ou outro país, para alguns casos. Eu vejo vocês querendo encerrar 10 de paus aqui, vocês querendo encerrar eu vejo vocês carregando muita culpa aqui. Muita culpa. E eu vejo vocês tendo esperanças aqui, em relação a essa pessoa. Tá? Aqui vocês decididos a ir na direção dessa pessoa, vocês vão na direção dessa pessoa. Vocês enxergam essa pessoa como uma conexão de almas. É por isso que vocês estão defendendo essa pessoa assim, tá? Para muitos aqui eu tô sentindo esses conflitos internos porque vocês tentaram tirar essa pessoa da cabeça, mas não conseguiram. Porque essa pessoa é uma conexão de almas. Tá? Aqui a gente pode estar falando de alguém que vocês conheceram pela internet, pode ser alguém que trabalhe com a internet, pode ser uma pessoa muito bonita, tem uma energia de artista, de atrizes, atores, modelos, tá? Pode ser alguém que trabalhe com massoterapia, tá? Alguém que trabalhe com comércio, pode ser vocês também, tá? Vocês adaptem, pode ser também, tá? Eu vejo que vocês têm muita química, vocês têm muita atração física por essa pessoa, vocês sentem ciúmes dessa pessoa. Eu não sei quanto tempo vocês estão afastados dessa pessoa, mas vocês sentem ciúmes, tá? Tem uma energia de possessividade aqui. Para alguns casos, tá? Para alguns casos, eu tenho que dizer, peixes, tá? Teve uma energia de manipulação aqui para alguns, tá? Teve uma energia de manipulação. Tá? Pessoas que têm vícios em pornografia, vícios em redes sociais, ou pessoa que é muito apegada a questões materiais, ego, gosta de aparecer demais, né? Gosta de ostentar, sabe? Tem uma energia assim também.
tá? Aqui é a energia de uma pessoa que ela não gosta de ser controlada, tá? Essa pessoa é meio possessiva, tá? Pode ser vocês, pode ser energia de outra pessoa também, tá? Pode estar invertida aqui, tá? Não precisa se ofender, tá, gente? Tem gente que entra aqui pra assistir leitura coletiva e se ofende, né? Então, assim, tipo assim, numa leitura de tarô, a gente não vai a gente vai só falar coisas bonitas, né? Então, assim, a gente não pode considerar que o nosso signo é o ideal, é melhor do que todos, é perfeito, porque não é, nenhum signo é, né? Então, sempre vai ter algumas pessoas aí que vão ter, sim, essas características, né? Então, assim, se não corresponde com vocês, ótimo, maravilha, melhor ainda, mas não precisa se ofender, tá? Se essa energia tá saindo é porque serve para alguém, ok? Vamos ter maturidade em relação a isso. Ou é o que eu falei, pode ser a pessoa do outro lado, como é uma leitura coletiva aqui, pode estar invertida, tá? Então a energia aqui pode não ser de vocês, pode ser de uma outra pessoa. Mas que tem uma energia aqui de uma possível manipulação, controle, possessividade, ciúmes, energia de uma pessoa que não gosta de ser controlada, uma pessoa que gosta de aparecer, uma pessoa que se acha, uma pessoa que não aceita perder, tá? Tem essa energia. Essa pessoa tem sentimentos por vocês? Tem. Tem sentimentos por vocês, tá? Pode ser uma pessoa tímida, ou pode ser vocês, né? Vocês têm sentimento por essa pessoa, vocês podem ser uma pessoa tímida, ou uma pessoa que tem dificuldade de demonstrar os sentimentos, pode ser, tá? Rainha de Paus, vocês enxergam essa pessoa como uma pessoa muito atraente, muito bonita, muito magnética, muito independente, dona de si, que se dá valor, tá vendo? Por isso que eu falei que tem aqui uma energia muito de fogo, tem muita química, tem muita atração física. Vocês enxergam essa pessoa como uma pessoa muito bonita, tá? Olha aqui, olha que interessante. Tem aqui o Rainha de Paus e Rei de Paus. Rainha de Copas e Rei de Copas. Os amantes. Olha a conexão que vocês dois tinham. Tá? Tá favorável? Está. Tem uma energia de despertar aqui. Tá? Mas eu não vou negar, tá? Essa pessoa tá vindo ainda na energia do Rei de Paus aqui, tá? Tem aquela energia de uma pessoa galanteadora, tá? Então, junto com o diabo, que fala de uma pessoa apegada a ego, a aparência, né? Então, pode ser uma pessoa que era muito aventureira, ou ainda é, tá? Muito aventureira, gosta de jogar charminho por aí, entende? É uma pessoa que não se compromete muito. A energia do Rei de Paus, ele não é considerada ideal para relacionamentos. Então, tem sentimento por vocês? Tem. Tem atração física por vocês? Tem. Tem arrependimento? Tem. Quer voltar com vocês? Quer. Só que eu estou falando para vocês. A energia dessa pessoa tá assim. Ou são vocês, né? Tá? Algo que vocês teriam que trabalhar. Então, essa energia aqui pode estar falando disso. De vocês quererem resolver uma situação aí que incomoda vocês. Que pode ser esse relacionamento que terminou, mas vocês não conseguiram tirar essa pessoa da cabeça, ou pode estar falando também desse comportamento de vocês terem que eliminar esse comportamento de vocês, senão vai continuar dando ruim, não só com essa pessoa, mas com outras também, né? Porque tem uma energia de uma pessoa que não se compromete, energia de uma pessoa muito difícil, energia de uma pessoa que tem vícios, né? Energia que não aceita, uma pessoa que não aceita perder, então é aquela pessoa orgulhosa, imatura, que tem problema com a autoestima. Então é aquela pessoa que, por exemplo, assim, se alguém termina com ela diz que foi ela que terminou. Se ela fez alguma bobagem, ela nunca vai admitir que ela que fez. Não, foi o outro. Entende? Tem uma questão de problema aqui relacionado à autoestima. Tá? Então essa pessoa, sendo vocês ou sendo outra pessoa de lá, tem um problema sério com a autoestima aqui, que tem que ser trabalhado, tá?
Por isso, esses conflitos internos. Tá? Tem uma tendência aqui de adquirir uma maturidade emocional? Tem. Mas não são para todos os casos, né? Aqui é uma leitura coletiva, então infelizmente não são todas as pessoas que se dispõem a querer trabalhar isso, né? Mas para esse grupo aqui tá muito favorável pessoas que vão querer trabalhar isso, tá? Tipo assim, eu não consigo resolver isso sozinho, eu não consigo melhorar esse meu jeito. Mas são pessoas que, por exemplo, então eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar uma ajuda, alguém que vai ter humildade e vai ter a iniciativa de buscar uma ajuda para corrigir esse problema de autoestima, né? De ter essa necessidade de estar sempre certo, de não poder estar por baixo, de querer estar no controle, entende? De ser tão imaturo. Esse grupo aqui é um grupo de pessoas que pode ser que vá sim buscar ajuda para alguém, tá? Com alguém, ó, um novo ciclo romântico começa. Então, tá favorável para que vocês se entendam? Está. Tá? Porque é o que eu falei, essa pessoa tá vibrando naquela energia do rei de paus. Mas é alguém que vai tentar buscar, ó, tem conflitos internos aqui. Essa pessoa sabe que se continuar daquele jeito, vai dar ruim ainda. Por isso que é algo que incomoda ela. Ela sabe que tem algo que tem que ser corrigido. Só que é como se fosse uma pessoa que se acomodou, entende? Sabe? Fica na farra mesmo, tá bom pra mim, tô curtindo e tal. E vai levando. Só que chegou uma hora que, né? Tem uma hora que todo mundo cai a ficha, né? Por isso que teve o despertar, o julgamento ali. Cai a ficha. Até quando eu vou ficar assim? Tá? Então é alguém que vai buscar, né? Ó, tem uma energia aqui, ó, da pessoa refletindo, né? Da pessoa adquirindo maturidade emocional aqui. Por isso que está favorável um novo ciclo aqui, romântico, tá? Tá favorável uma reconciliação? Está. Para esse grupo aqui está, porque são pessoas que vão buscar por melhorias, entende? Não é uma pessoa que vai se manter naquela condição de estar, tô sentindo saudade, sinto ainda desejo por essa pessoa e tudo mais, só que eu quero me manter nessa situação. Não é esse o caso aqui. Para esse grupo, não. Por isso que está favorável, tá? Existe uma necessidade de corrigir algo relacionado ao passado, que pode ser a essa pessoa ou um comportamento que vocês vêm trazendo já há muito tempo e vem prejudicando não só esse relacionamento. De repente vocês tiveram problemas com outros relacionamentos também. Isso fez com que vocês despertassem, ok? Bom, agora falando separadamente aqui de trabalho, carreira, finanças. Depois a gente vai falar de relacionamentos novamente, tá? Que aqui foi uma tiragem geral, mas acabou saindo coincidentemente para relacionamentos. Mas a gente vai tirar de novo, pode ter a ver com essa tiragem ou pode ser para um grupo diferente, então fiquem atentos até o final, certo? Trabalho, carreira, finanças para o signo de peixes, o que vem para peixes, 9 de copas, olha, seu desejo torna-se realidade, as preocupações desaparecem, amor pela vida. 9 de copas, uma excelente carta, uma excelente energia de satisfação emocional, de realização. 3 de paus, abundância, olha, peixes. As perspectivas são muito boas, tenha paciência neste momento, faça planos a longo prazo. 3 de paus tem uma energia de viagem, pode ser que surja uma oportunidade para vocês longe de onde vocês moram, outra cidade, outro estado, outro país, tá? Nossa, peixes, vocês vão estar vibrando a energia da Imperatriz. Lembrando que essa energia não é gênero, tá? Quem vibra na energia da Imperatriz, energia de uma pessoa que se sente plena, pleno, realizado, realizada. Sabe? Por isso que saiu 9 de copas. Muita satisfação emocional aqui. Gente do céu. Tem algo maravilhoso aqui para vocês. Uma fase maravilhosa. Nossa, 10 de paus. Muito trabalho, aceite a ajuda de outras pessoas. Aqui pode ter a ajuda de uma pessoa, tá? Ou mais de uma, né?
Vida desequilibrada, preocupações de saúde relacionadas ao estresse, tá vendo? Aqui eu vejo que vocês estavam carregando muitas responsabilidades, muitos compromissos, tá? De repente vocês não estavam dando conta aqui de arcar com seus compromissos, né? 10 de paus fala de um cansaço muito grande aqui. De vocês terem, nossa, se virado nos 30 aqui, meu Deus do céu, tá? Isso chega ao fim, tá? Isso chega ao fim. 9 de espadas, ó, noite sem dormir. Vocês achando que, nossa senhora, essa situação não vai mudar, ó, esperando o pior. Noites de insônia. Por causa dessa situação. Gente, é como se vocês pensassem assim, caramba, mas isso aqui, eu não tô conseguindo sair dessa situação. O eremita lá. Saiu o eremita. Novamente. Tá? Vocês buscando o afastamento. Aqui eu tô sentindo aqui, peixes, que essa situação aconteceu, eu não sei qual é a situação, ou vocês foram mandados embora, tá? Ou vocês estavam dentro, 10 de paus pode estar falando de um cansaço, no sentido de vocês terem que se sujeitar a um trabalho pesado que prejudicava o físico de vocês. Pode estar falando de um ambiente muito hostil de trabalho dentro de uma empresa, mas vocês suportam por causa do financeiro, tá? Então, aqui, vocês adequem, tá? O que é esse 10 de paus para vocês? O 10 de paus tem uma energia de muito sofrimento, de muito desgaste, tá? De vocês cansados em relação a algo. Então, se vocês estavam desempregados, eu estou cansado porque eu não consigo encontrar uma solução, as contas continuam vindo, né? Eu tendo dor de cabeça, não conseguindo resolver, tá? Então 10 de paus pode ser isso. Esse 10 de paus aqui, junto com esse 9 de espadas, né? Que fala de muitas preocupações aqui, tá? Isso aconteceu, a espiritualidade permitiu que isso acontecesse justamente para que vocês ficassem vocês se reservassem um pouco mais. Aqui eu vejo vocês afastados de muita gente. Tá? Eu vejo vocês sozinhos, vocês distantes mesmo de eventos sociais, tá? Para muitos, vocês se afastaram de muitas pessoas, de amigos, sabe, fizeram cortes aí, tá? Algo relacionado ao passado de vocês, que vocês acharam que deveria resolver, vocês resolvendo, vocês fizeram cortes, tá? Mas esse momento, esse período em que vocês ficaram sozinhos, né, e quebrando a cabeça aí para resolver essas questões financeiras, profissionais de vocês aí, não foi por acaso. Foi para que vocês colocassem as ideias no lugar. É como se tivesse tido muita interferência externa aí. Ou amizades erradas, ou muita gente dando palpite, entende? Tinha alguma coisa aí que estava interferindo demais, então a espiritualidade pensou assim, não. A gente tem que dar um jeito aí de Pisciano ficar um pouquinho sozinho, refletir um pouco, sabe? Colocar as ideias no lugar, voltar nos trilhos, é como se vocês estivessem saindo dos trilhos. Então não foi por acaso. É no silêncio que a gente encontra as melhores respostas, é o que eu sempre digo. E o que vem logo em seguida? 4 de paus. Que fala de estabilidade financeira, tá? Boas decisões de negócios, tá? Nossa, 5 de paus. 5 de paus. 7 de espadas. Caramba, peixes. Aqui teve conflitos, teve brigas, vocês tiveram decepções, traições, tem energia de traição. Ais de ouros. Pessoas que mentiram para vocês, pessoas que não cumpriram com o que foi combinado, tá? Tem uma energia de egoísmo aqui. Tá?
teve briga, discussões. Nossa, para alguns casos, tá? Não vai ser para todos. Tá? Aqui, para outros casos, tem aquela energia de conflitos internos, tá? Tá insistindo muito nisso, conflitos internos, tá? E junto com o eremita, tá? Eu sinto que muitos mesmo aqui vão estar numa fase de reflexão, tá? Vocês refletindo muito a respeito das escolhas de vocês, tá? Vocês tendo a clareza que vocês, de certa forma, se auto-sabotaram, e muitas das vezes, por teimosia, tá? Por isso tendo que resolver algumas questões do passado aqui, que pode ter a ver, sim, com comportamentos de vocês, atitudes, pensamentos, tá? Escolhas erradas. Eu vejo vocês brigando com vocês mesmos. Vocês conseguindo enxergar. Agora não é outra pessoa falando para vocês, é vocês mesmos falando para vocês mesmos. Sabe? Vocês percebendo, vocês tendo essa percepção aqui. Que eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, como ninguém é, né? Então é necessário que eu mude isso daqui, tá? Alguém que se auto-sabotou aqui. E a espiritualidade pedindo para que vocês não se auto-sabotem novamente, tá? Porque tem o Ás de Ouros aqui, tem um novo início aqui. E muito estável, tá? Algo muito estável vindo para vocês. Roda da Fortuna, Arcanjo Miguel, tá vendo? Tem movimentação. Momento de mudança positiva, uma situação avança repentinamente. A sorte está do seu lado. Tá? Fluxo de abundância. Aqui pede para que vocês realmente tomem cuidado, tá? Que pode aparecer, surgir mais de uma opção para vocês, tá? Aqui pede para que vocês contem, vocês aceitem a ajuda de outras pessoas, tá? Aqui eu vejo uma insegurança, vocês com receio de entrar numa furada, de estarem, como é que fala? Diante de algo meio ilusório, entende? Medos em torno do dinheiro aqui. 7 de copas. Existe uma necessidade, então, de vocês ouvirem a intuição, de vocês investigarem com calma, tá? Para vocês não terem perdas e decepções aqui. Tá? Ó, existe situações aqui, dentre essas que vão vir para vocês, existe situações aqui em que você são, como é que fala? Oportunidades que vão surgir para vocês, em que se for uma sociedade, essa pessoa não vai cumprir com o que ela tá falando, tá? E se for uma empresa, essa empresa não vai cumprir com o que está se comprometendo com vocês. Sabe aquela propaganda enganosa? É mais ou menos isso, tá? Mas vai vir uma outra oportunidade para vocês. Essa sim pode ser algo mais estável. E pode ser uma proposta que surja num evento social. Pode ser vocês conhecendo alguém que vai contratar, vai querer contratar vocês, vai ver o talento de vocês, vai ver, sei lá, numa conversa que vocês vão ter com alguém numa festa. Vocês vão descobrir que essa pessoa é um grande empresário, vai querer contratar o seu serviço, tá? Ou vai apresentar vocês para uma empresa, entende? Esse aqui é mais estável, tá? Esse pode trazer um conforto emocional muito grande. Nossa, mais uma oportunidade aqui. Eita, nós! Tem mais uma oportunidade chegando para vocês também. Também é muito estável, tá? 2 aqui vão demorar mais para chegar um tempo, vai demorar mais um tempo aí para chegar, tá? Esses 2 aqui, últimos que eu falei. O primeiro, que eu falei que pode ser uma ilusão, esse vai chegar rápido. Vai chegar rápido, tá? Tá? É isso. Ouça a intuição de vocês. Procurem analisar tudo com muito
com muita calma, com muita cautela. É isso que a espiritualidade está pedindo para vocês fazerem, para que vocês não tenham perdas, não tenham decepções aqui, tá? Mas eu vejo vocês vibrando na energia da Imperatriz. E uma oportunidade aqui para vocês, para a maioria aqui, é longe de onde vocês moram. Algo que vai trazer uma satisfação emocional muito grande para vocês. A partir do momento que vocês fazem essa autorreflexão aí, tá bom? Ok? É isso. Agora vamos para relacionamentos afetivos amorosos. Vamos ver. Pode ter a ver com a primeira tiragem geral ou não, tá? Pode ser para um outro grupo de pessoas. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Leitura de amor para Peixes, próximos 7 dias. Cavaleiro de Ouros. Ás de Ouros, olha. 3 de Paus. Rei de Copas. 4 de Copas. Roda da Fortuna. Temperança. O Diabo. 4 de Espadas. 5 de Espadas. Finalização de um ciclo. Tem um novo início aí para vocês, peixes. Tem uma pessoa chegando aí para vocês, tá? Tem um novo início, com certeza tem um novo início. Um novo ciclo romântico começa, né? Tá? Gente, tudo a partir do momento que vocês fazem essa autorreflexão aqui, tá? Tem uma pessoa vindo de longe aqui. Tem uma pessoa vindo de longe, essa pessoa mora em outra cidade, estado ou país, tá? Essa pessoa vai ter uma atração física muito grande por vocês, tá? Pode ser uma pessoa muito ciumenta, tá? É uma pessoa muito amorosa, tá? Pode ser uma pessoa tímida, pode ser uma pessoa que não demonstre muitos, não consiga demonstrar muitos seus sentimentos, pode ser, mas é uma pessoa muito amorosa, pode ser pai, mãe de família já. É uma pessoa, sabe aquela pessoa que gosta de cuidar, carinhosa, romântica, tá? Vai querer propor um início muito estável para vocês. Não é alguém que vem brincar com vocês, tá? A espiritualidade pede também que vocês fiquem atentos para não desperdiçar essa oportunidade. Pensando muito no passado, né? No passado que não deu certo, achando que vai dar errado também. Vocês podem perder essa oportunidade, tá? Porque eu vejo muitos aqui vibrando na energia de se sentir derrotado, entende? De se sentir não merecedor, não capaz, eu não sei se eu sou capaz, né, de ter um relacionamento assim, assado, entende? Ou pode ser muita areia pro meu caminhão, sabe, algum tipo de pensamento assim? A espiritualidade pede para que vocês tomem cuidado com isso, tá? Não deixa de ser uma autossabotagem, né? Essa pessoa não vai chegar tão rápido, tá? Vai levar um tempo para essa pessoa chegar, mas ela chega. Não vai demorar tanto assim também. Mas essa pessoa chega. Tá? Essa pessoa vai trazer muito equilíbrio para vocês. Tem uma energia de muito equilíbrio aqui. Então, assim, se as coisas estavam paradas para vocês, nada estava acontecendo, né? Ninguém aparecia, minha vida emocional estava completamente estagnada, isso muda, tá? É uma pessoa que vai trazer paz para vocês. Tem uma finalização aqui. Essa pessoa vai marcar uma finalização na vida de vocês, uma finalização de um ciclo aí meio difícil, então pode ter a ver, né, com um ciclo aí da vida de vocês, de relacionamentos muito conturbados, tóxicos, tá? Tem um novo início com muito comprometimento e muita paixão aqui. Ó, alguém que vai se declarar para vocês. Tá?
Pode ser alguém dos contatinhos de vocês, tá? É alguém que vai idealizar vocês, vai querer vocês para casar. Alguém que vai tirar vocês de uma energia de decepção, tá? Vocês tiveram muitas decepções aí, tá? Aqui tem uma energia de uma pessoa ciumenta, tá? É uma pessoa que sempre defendeu... É uma pessoa que sempre defendeu aquilo que quis, tá? E de repente essa pessoa encontra vocês, essa pessoa vai se identificar muito com vocês. Como sendo essa pessoa que ela sempre defendeu, que ela sempre acreditou que existiria, sabe? Aqui tem uma energia também dessa pessoa encontrar vocês um pouco na resistência, por isso que a espiritualidade está pedindo para que vocês tomem cuidado para não deixar essa oportunidade passar. Porque essa pessoa vai encontrar vocês meio na resistência aqui, na defensiva. Por quê? Porque vocês lidaram com pessoas que traíram a confiança de vocês. Tá? Ou traíram vocês, né? Traíram pra valer. Ou foi uma traição que envolveu mentiras, tá? Ou uma pessoa que tentou passar uma imagem pra vocês era outra. Pessoa que deixou vocês na mão. Entende? Pessoas traiçoeiras aqui. Vocês lidaram com pessoas traiçoeiras aqui. Mentirosas, tá? Só que eu vejo uma conclusão muito positiva aqui, ó. Porque essa pessoa vai querer, ela vai proporcionar a vocês estabilidade emocional, tá? E financeira. É uma pessoa que vai ser uma pessoa muito paciente aqui. Tem uma energia de uma pessoa muito paciente aqui vindo para vocês. Tá? E é uma pessoa que tem uma... já é estruturada financeiramente aqui, ou está a caminho disso. Tá? Eu vejo um 9 de copas aqui, ó. E o carro. Progresso. Fala de você estar no caminho certo. Tá? Aqui tem uma energia, mais uma vez, de alguém que mora distante de vocês, tá? Essa pessoa mora distante de vocês. Tá bom? Um novo ciclo romântico começa. Aqui com certeza é um novo início. Com certeza é um novo início. Tá? Pode ser uma reconciliação também, gente? Pode ser uma reconciliação. Alguém que mora distante de vocês, alguém que tinha aquela energia manipuladora que eu falei, tá? De manipulação, de possessividade. Não necessariamente essa pessoa tinha todas essas, né, essas características aqui. Pode ser que tenha uma ou outra, né? Para alguns, infelizmente, tinha, né? Então vocês adaptem aí, tá? Então, é uma pessoa muito possessiva, manipuladora, mentirosa, uma pessoa que tinha muitos vícios e tudo mais. Essa pessoa tem muitos ciúmes de vocês, tem muito sentimento de posse ainda por vocês, quer um novo início com vocês de uma forma mais concreta, mais estável, tá? Uma pessoa que tem sentimentos ainda por vocês, tá? Quer promover o equilíbrio, quer uma reconciliação com vocês. Eu vejo o retorno dessa pessoa, alguém que tem consciência de que foi egoísta e não deu valor para vocês, tá? Essa pessoa finalizando um ciclo na vida dela, porque aprendeu alguma coisa, tá? Ela vai eliminar alguma coisa da vida dela, tem um novo início com muita paixão, essa pessoa tem atração física por vocês, por isso a carta do diabo, né? Quer pedir desculpas, idealiza vocês, não para de pensar em vocês, ó. Se lamenta demais por ter perdido vocês, tá? Pode ser uma pessoa que tinha contatinhos, pode ser que era uma pessoa muito confusa, muito duvidosa, não sabia o que queria, pode também, tá? Mas é uma pessoa que não para de pensar em vocês. Mesma coisa, essa pessoa vai encontrar vocês na defensiva,
Mas por quê? Porque ela traiu a confiança de vocês. Porém, está muito favorável. Tá? Aqui está muito favorável. Para que vocês se entendam. É como se essa pessoa quisesse te recompensar pelo que ela não te fez. Entende? É uma pessoa que sempre te deixou na mão, é uma pessoa que traiu a sua confiança. É como se essa pessoa quisesse recompensar vocês, entende? Sabe? É uma forma dela... Como é que fala? Dela reduzir um pouco essa culpa dela, entende? Em relação a vocês. Porque eu vejo ela querendo proporcionar a vocês uma estabilidade emocional e financeira, tá? Alguém que vai querer proporcionar viagens, presentes, sabe? Tudo aquilo que essa pessoa deixou de fazer por vocês, essa pessoa querendo fazer, sabe? Tá? É uma pessoa que sente muita falta de vocês aí, tá bom? Bom, lembrando que a leitura pode estar espelhada, então vocês invertam se for o caso, fiquem à vontade, certo? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.